Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no canal. Hoje vou contar para vocês uma história que aquece o coração, sobre segundas chances, sobre como o amor pode florescer nos momentos mais inesperados da vida. Esta é a história de dois corações solitários, separados pelo tempo e pelas circunstâncias, mas unidos pelo destino em uma pequena cidade do interior. Uma história sobre recomeços, sobre curar feridas antigas e ter coragem de amar novamente. Se você gostou dessas histórias, por favor, deixe seu like aqui embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias que emocionam e aquecem o coração. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias. Comenta aqui embaixo nos comentários de onde você está ouvindo. Preparem seus corações, peguem aquele cafezinho, se acomodem bem, porque a história de hoje vai tocar sua alma. Esta é Promessa ao Entardecer. O sol começava a se pôr sobre os Campos Dourados quando Helena atravessou o portão da Fazenda Esperança pela primeira vez em 15 anos. Suas mãos tremiam ao segurar o volante do carro velho que havia comprado com as últimas economias. Aos 25 anos, ela retornava ao único lugar que um dia chamou de lar. A notícia da morte da tia Carmen havia chegado através de uma carta formal do advogado. Sua tia, a única família que lhe restava, havia partido silenciosamente, deixando para Helena a pequena propriedade que fazia divisa com a imponente fazenda Santa Clara. Helena desceu do carro e sentiu o cheiro da terra molhada, o canto dos pássaros se recolhendo para a noite. Memórias de sua infância inundaram sua mente, ela correndo pelos campos, sua tia lhe ensinando a cuidar das galinhas, as tardes tranquilas na varanda. A casa estava exatamente como ela lembrava, apenas um pouco mais desgastada pelo tempo. As janelas azuis descascadas, o jardim que um dia foi vibrante agora tomado pelo mato. Helena sentiu um aperto no peito. Tinha tanto trabalho pela frente. Enquanto descarregava suas poucas malas, um movimento na propriedade vizinha chamou sua atenção. Um homem alto, de ombros largos, caminhava entre os currais ao longe. Mesmo à distância, havia algo imponente em sua postura, algo que irradiava força e solidão ao mesmo tempo. Aquela deveria ser a Fazenda Santa Clara, a maior propriedade da região. Helena se lembrava vagamente de ter visto o dono algumas vezes quando criança, mas eram memórias nebulosas, quase apagadas pelo tempo. Sacudindo a cabeça, ela entrou na casa. Não estava ali para pensar em vizinhos. Estava ali para reconstruir sua vida, para finalmente ter um lugar seu no mundo. Rafael Mendes acordou antes do amanhecer, como fazia há 30 anos. Aos 48 anos, sua rotina era precisa como um relógio: cuidar dos animais, supervisionar os peões, administrar a fazenda que havia construído com as próprias mãos. 5 anos haviam se passado desde que perdeu Mariana. 5 anos desde que o silêncio se instalou na casa grande, desde que as risadas se apagaram dos corredores. Seu filho Lucas havia seguido para a capital, buscando a própria vida, visitando apenas nos feriados. Rafael havia se acostumado com a solidão. Ou pelo menos era isso que dizia a si mesmo todas as manhãs. Naquela manhã, enquanto cavalgava pela divisa da propriedade, notou fumaça saindo da chaminé da Fazenda Esperança. Franziu a testa. Dona Carmen havia falecido há algumas semanas, e ele pensava que a propriedade ficaria abandonada. Foi quando a viu. Uma jovem mulher lutava para consertar a cerca que separava as duas propriedades. Seus cabelos escuros estavam presos em um rabo de cavalo desalinhado, e ela vestia roupas simples, já sujas de terra. Havia determinação em cada movimento seu, mesmo quando o arame farpado teimava em não cooperar. Rafael aproximou seu cavalo lentamente. Não queria assustá-la. Bom dia, disse ele, tirando o chapéu em sinal de respeito. Helena levantou os olhos, sobressaltada. O homem diante dela tinha cabelos escuros com fios prateados nas têmporas, olhos profundos cor de mel, e uma expressão séria que parecia esculpida pelo tempo e pelas dificuldades. Havia rugas de expressão ao redor de seus olhos, marcas de anos sorrindo sob o sol, ela imaginou.
Mas agora, aqueles olhos carregavam uma tristeza antiga. Bom dia, respondeu ela, limpando as mãos sujas na calça jeans. Você deve ser a sobrinha de Dona Carmen. Sou Rafael Mendes, dono da Santa Clara. Ele estendeu a mão por cima da cerca. Helena aceitou o cumprimento. A mão dele era calejada, forte, mas surpreendentemente gentil. Helena Almeida. Ela ofereceu um pequeno sorriso. Desculpe pela cerca. Está em péssimo estado. Vou consertar assim que puder, para que meus animais não invadam sua propriedade. Rafael observou a cerca precária, depois voltou os olhos para ela. Não tem animais ainda. Tem? Não ainda. Mas pretendo começar com algumas galinhas, talvez algumas cabras. Helena corou levemente. Seus planos deviam soar infantis para alguém que administrava uma fazenda como a Santa Clara. Posso enviar alguns dos meus peões para ajudar com a cerca amanhã, ofereceu Rafael. Não vai demorar muito com as mãos certas. Eu não poderia aceitar, não tenho como pagar. Não estou pedindo pagamento. Sua voz era firme, mas não ríspida. Somos vizinhos. É assim que as coisas funcionam por aqui. Helena hesitou, dividida entre o orgulho e a necessidade prática. A cerca realmente estava muito danificada para ela consertar sozinha. Obrigada, disse ela finalmente, e a gratidão em sua voz era genuína. Eu realmente agradeço. Rafael assentiu, colocou o chapéu de volta e preparou-se para partir. Mas algo o fez parar. Se precisar de alguma coisa, a casa grande fica logo ali. Ele apontou para a construção imponente que se erguia no horizonte. As portas sempre estão abertas. E com isso, ele partiu, deixando Helena com o coração batendo de uma forma que não compreendia. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Rafael manteve sua palavra, e no dia seguinte, 2 de seus peões apareceram para consertar a cerca. Helena insistiu em ajudar, trabalhando lado a lado com ele sob o sol forte. Rafael aparecia ocasionalmente, sempre com alguma desculpa. Verificar o progresso da cerca, trazer água fresca para os trabalhadores, oferecer conselhos sobre a propriedade. Helena notava como ele evitava olhá-la diretamente por muito tempo, como havia uma parede invisível ao seu redor. Uma tarde, enquanto Helena lutava para consertar o telhado do galinheiro, ela escorregou. Um grito escapou de seus lábios enquanto perdia o equilíbrio, preparando-se para a queda. Mas braços fortes a seguraram. Rafael havia surgido do nada, segurando-a com firmeza. Por um momento, eles ficaram congelados naquela posição. Ela em seus braços, ambos os corações acelerados. Helena podia sentir o calor dele, o cheiro de terra e couro, a força contida em seu abraço. Você precisa ter mais cuidado, disse ele, a voz rouca. Esse telhado está podre. Eu sei, murmurou Helena, ainda atordoada pela proximidade. É por isso que estou tentando consertar. Rafael a colocou de volta no chão com cuidado, mas não se afastou imediatamente. Seus olhos finalmente encontraram os dela, e Helena viu algo se acender naquelas profundezas douradas, algo que rapidamente foi suprimido. Deixe-me fazer isso, disse ele, desviando o olhar. É perigoso para você. Eu posso cuidar de mim mesma. Eu sei que pode. Desta vez, havia um traço de sorriso em seus lábios. Mas isso não significa que precise fazer tudo sozinha. Durante a hora seguinte, Helena observou Rafael trabalhar. Havia uma graça em seus movimentos, uma competência que vinha de décadas de trabalho manual. Ele não falava muito, mas de vez em quando fazia um comentário sobre a propriedade, sobre as melhores formas de manter as estruturas, sobre os desafios de viver no campo. Quando terminou, o sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Obrigada, disse Helena, sinceramente. Não sei como vou retribuir toda essa ajuda. Rafael limpou as mãos na calça e pegou seu chapéu. Não precisa retribuir nada. Ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Sabe, minha esposa sempre dizia que a solidariedade entre vizinhos é o que mantém este lugar vivo. Estou apenas honrando a memória dela. Foi a primeira vez que ele mencionou sua falecida esposa,
e Helena viu a dor cruzar seu rosto como uma sombra. Ela parecia ser uma pessoa especial, disse Helena suavemente. Era. A palavra saiu como um suspiro. Ela era. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles enquanto observavam o pôr do sol juntos. Helena sentiu algo mudar naquele momento, como se uma porta estivesse se abrindo lentamente. As semanas se transformaram em meses, e uma rotina gentil se estabeleceu. Rafael aparecia com frequência na Fazenda Esperança, sempre com alguma desculpa. Trazer mudas para o jardim, ajudar com reparos, ensinar Helena sobre técnicas de cultivo. Helena florescia sob o sol do campo. Suas bochechas ganharam cor, seus olhos brilhavam com propósito renovado. Ela começou uma pequena horta, adquiriu algumas galinhas, e até conseguiu 2 cabras que pastavam alegremente em seu pequeno pasto. Rafael descobriu-se procurando razões para vê-la. O som de sua risada havia começado a preencher espaços vazios que ele nem sabia que existiam. A forma como ela se iluminava ao falar sobre seus planos para a fazenda, a determinação em seu rosto quando enfrentava desafios, tudo isso o fascinava de uma forma que o assustava. Uma noite, Helena reuniu coragem e convidou Rafael para jantar como forma de agradecimento. Ele hesitou, a guerra interna clara em seus olhos, mas finalmente aceitou. Helena preparou uma refeição simples, frango assado com legumes da horta, arroz e feijão temperados com carinho. A mesa da pequena cozinha nunca havia parecido tão acolhedora, com velas improvisadas e flores silvestres que ela colheu no campo. Rafael chegou limpo e arrumado, usando sua melhor camisa. Ele trazia uma garrafa de vinho que havia guardado há anos. Minha esposa adorava esse vinho, disse ele, colocando a garrafa na mesa. Acho que ela gostaria que fosse compartilhado em uma noite como esta. Eles jantaram sob a luz suave das velas, conversando sobre tudo e nada. Rafael falou sobre sua juventude, sobre como construiu a fazenda Santa Clara do zero, sobre as dificuldades e triunfos ao longo dos anos. Helena compartilhou sobre sua infância com a tia Carmen, sobre os anos difíceis que passou na cidade tentando encontrar seu lugar no mundo. Por que voltou? Perguntou Rafael, seus olhos fixos nela sobre a mesa. Helena tomou um gole de vinho, considerando a resposta. Porque percebi que estava vivendo a vida de outra pessoa. Na cidade, eu era apenas mais uma no meio da multidão. Aqui eu posso ser quem realmente sou. Posso criar raízes, literalmente. Ela sorriu. Sei que parece bobo. Não parece bobo. A intensidade em sua voz fez Helena erguer os olhos. Parece corajoso. Recomeçar nunca é fácil. Você também teve que recomeçar, não teve? Perguntou ela suavemente. Depois de perder sua esposa. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, girando a taça de vinho entre os dedos. Eu não tenho certeza se realmente recomecei. Acho que apenas continuei. Levantava todos os dias, fazia o trabalho, ia dormir. Mas recomeçar significa estar aberto a novas possibilidades, e eu havia trancado essa porta. E agora? Helena mal ousava respirar enquanto fazia a pergunta. Os olhos de Rafael encontraram os dela, e havia algo vulnerável neles, algo que talvez não tivesse mostrado a ninguém em anos. Agora estou começando a pensar que talvez seja a hora de abrir algumas portas. O ar entre eles ficou carregado de possibilidades não ditas. Helena sentiu seu coração acelerar, uma sensação desconhecida e assustadora tomando conta de seu peito. Rafael se levantou abruptamente, como se de repente percebesse quão perto estavam de cruzar uma linha invisível. Está tarde. Eu deveria ir. Helena assentiu, incapaz de confiar em sua voz. Ela o acompanhou até a porta, onde ele parou, virando-se para encará-la. Obrigado pelo jantar, Helena. Foi especial. Para mim também, sussurrou ela. Por um momento, pareceu que ele iria se inclinar, que iria diminuir a distância entre eles. Mas então ele recuou, colocou o chapéu e desapareceu na noite. Helena encostou-se na porta fechada, o coração batendo descompassado. Algo havia mudado naquela noite, algo profundo e irrevogável. Os dias seguintes foram estranhos.
Rafael não apareceu, e Helena sentiu sua ausência como uma dor física. Ela se perguntava se havia imaginado a conexão entre eles, se havia lido demais naquele olhar, naquele quase beijo. Ela se manteve ocupada, trabalhando na propriedade do amanhecer ao anoitecer, tentando ignorar a forma como seus olhos sempre se desviavam para a direção da fazenda Santa Clara. Foi na quinta noite que a tempestade chegou. O vento uivava como uma criatura selvagem, e a chuva martelava o telhado com fúria. Helena estava verificando as janelas quando ouviu um estrondo terrível. Correndo para fora, seu coração afundou. Uma árvore enorme havia caído sobre o galinheiro, destruindo metade da estrutura. Sem pensar, ela correu sob a chuva torrencial, desesperada para resgatar suas galinhas. Mas a árvore era pesada demais, e ela não conseguia movê-la sozinha. Lágrimas de frustração misturavam-se com a chuva em seu rosto. Helena! Ela virou-se e viu Rafael correndo em sua direção, encharcado pela chuva. Ele não estava sozinho. 2 de seus peões vinham atrás dele. "O que você está fazendo aqui fora? É perigoso!" gritou ele por cima do barulho da tempestade. "Minhas galinhas! Elas estão presas!" Sem outra palavra, Rafael e seus homens começaram a trabalhar, movendo a árvore com esforço coordenado. Helena ajudou como pôde, e juntos conseguiram libertar as aves assustadas mas vivas. Quando a última galinha foi colocada em segurança no celeiro, Rafael agarrou o braço de Helena. "Venha! Você não pode ficar aqui esta noite. A casa não é segura com essa tempestade. Eu não posso simplesmente abandonar. Não estou pedindo, Helena." Sua voz era firme, mas havia preocupação genuína em seus olhos. "Você vai comigo. Agora." Helena não tinha forças para discutir. Permitiu que Rafael a conduzisse através da tempestade até sua caminhonete. O trajeto até a casa grande foi curto, mas pareceu uma eternidade, com o vento sacudindo o veículo e a chuva limitando severamente a visibilidade. A casa grande era exatamente como Helena imaginava. Espaçosa, bem cuidada, mas curiosamente vazia. Rafael a conduziu até o banheiro, entregando-lhe toalhas limpas e uma camisa seca que era enorme nela. "Tome um banho quente", instruiu ele. "Vou preparar algo para você comer." Quando Helena desceu, cabelos úmidos e enrolada na enorme camisa de Rafael, ele havia preparado chocolate quente e sanduíches. O fogo crepitava na lareira, afastando o frio da tempestade lá fora. Eles se sentaram juntos no sofá, observando as chamas dançarem. O silêncio entre eles era pesado, carregado de palavras não ditas. "Sinto muito por ter desaparecido esses dias", disse Rafael finalmente, sua voz baixa. Eu fiquei com medo." "Medo de quê?" perguntou Helena suavemente. "De você." Ele virou-se para encará-la, e a vulnerabilidade em seus olhos era de partir o coração. "Do que sinto quando estou perto de você. Helena, eu me sinto culpado por sentir essas coisas. Mariana foi minha esposa por 20 anos. Amei-a com cada fibra do meu ser. E agora você aparece, e de repente eu me pego pensando em você o dia todo, procurando desculpas para vê-la, sentindo vivo de uma forma que não sentia há anos. E isso me aterroriza." Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ela tomou a mão dele entre as suas, pequenas e quentes. "Eu nunca soube o que era isso", confessou ela. "Nunca tive tempo para relacionamentos, nunca deixei ninguém chegar perto. Estava sempre tão ocupada sobrevivendo que esqueci de viver. Mas com você, eu sinto que finalmente entendo o que todos falam sobre conexão, sobre pertencer a alguém. E isso também me assusta." Rafael ergueu a mão livre, tocando gentilmente o rosto de Helena. Seu polegar traçou a curva de sua bochecha com uma ternura que fez o coração dela apertar. "Você é tão jovem", murmurou ele. "Tem a vida inteira pela frente. Eu não quero ser uma âncora, um fardo." "Você não é um fardo, Rafael." Helena cobriu a mão dele com a sua. Você é como voltar para casa. É como finalmente encontrar um lugar onde pertenço." A distância entre eles diminuiu gradualmente, inevitavelmente. Quando seus lábios finalmente se encontraram,
Foi como se o mundo inteiro fizesse sentido. O beijo era suave, hesitante no início, dois corações feridos aprendendo a confiar novamente. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Rafael apoiou sua testa contra a de Helena, fechando os olhos. Não sei se sei como fazer isso novamente, admitiu ele. Não sei se sei como amar alguém novamente. Então vamos aprender juntos, sussurrou Helena. Um dia de cada vez. Eles passaram o resto da noite conversando, a ninhar-se no sofá enquanto a tempestade rugia lá fora. Rafael falou sobre Mariana, sobre o amor que compartilharam, sobre a dor de perdê-la. Helena ouviu, compreendendo que para ele seguir em frente, ela precisava entender de onde ele vinha. Ela gostaria de você, disse Rafael em algum ponto da noite, uma pequena risada escapando. Mariana sempre dizia que eu precisava de alguém que não tivesse medo de me desafiar, alguém com fogo no coração. Você teria gostado dela também. Tenho certeza que sim, respondeu Helena, e ela realmente acreditava nisso. Os meses que se seguiram foram como um despertar para ambos. Rafael e Helena não apressaram as coisas. Havia um entendimento tácito entre eles de que o que estavam construindo era precioso demais para ser forçado. Rafael começou a sorrir mais, as rugas ao redor de seus olhos se aprofundando com cada risada genuína. Seus peões comentavam entre si sobre a mudança no patrão, sobre como ele parecia anos mais jovem, mais leve. Helena também floresceu. Com a orientação de Rafael e sua própria determinação, a Fazenda Esperança começou a prosperar. Seu pequeno negócio de ovos orgânicos estava crescendo, e ela havia começado a vender vegetais no mercado local. Eles passavam as tardes juntos, Rafael ensinando Helena sobre o manejo da terra, sobre os ciclos das estações, sobre a paciência que a vida no campo exigia. Helena, por sua vez, trouxe cor de volta à vida dele. Ela pintou a cerca da fazenda Santa Clara de um azul alegre, plantou flores ao redor da casa grande, encheu os silenciosos corredores com música e risadas. Uma tarde, o filho de Rafael, Lucas, veio visitar. Helena estava nervosa, consciente de que a aprovação dele seria importante para Rafael. Mas Lucas era um jovem de coração aberto que via claramente o quanto Helena fazia seu pai feliz. É bom ver ele sorrindo novamente, disse Lucas a Helena enquanto preparavam o jantar juntos. Nos últimos anos, ele estava apenas indo com os movimentos da vida, sabe? Mas você trouxe meu pai de volta. Ele trouxe a mim de volta também, respondeu Helena, os olhos brilhando com emoção. Eu não sabia que era possível sentir tanto por alguém. Minha mãe gostaria de você, disse Lucas com um sorriso. E sei que pode parecer estranho dizer isso, mas estou feliz que meu pai encontrou você. Ele merece uma segunda chance de felicidade. Aquela noite, depois que Lucas foi dormir, Rafael e Helena sentaram na varanda da casa grande, observando as estrelas. Obrigado, disse Rafael de repente. Por quê? Por me dar coragem de viver novamente. Por me mostrar que era possível amar novamente sem trair a memória de Mariana. Por ser você. Helena se aninhou contra ele, e Rafael a envolveu em seus braços. Ali, sob o vasto céu estrelado, ele soube que estava pronto. Helena, Ele pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu sei que ainda estamos conhecendo um ao outro, mas quero que saiba que meus sentimentos por você são reais. Não é apenas solidão ou uma tentativa de substituir o que perdi. Você é algo completamente novo, completamente seu. E eu estou me apaixonando por você. Helena se virou para encará-lo, lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. Eu também estou me apaixonando por você, Rafael. Eu nem sabia que era possível sentir assim, mas com você, tudo parece certo. Eles selaram sua confissão com um beijo, e desta vez não havia hesitação, apenas a certeza de dois corações finalmente encontrando seu caminho um para o outro. Mas nem tudo eram flores. A notícia do relacionamento entre Rafael e Helena se espalhou pela pequena comunidade, e nem todos reagiram bem. Alguns dos mais velhos cochichavam sobre a diferença de idade, sobre como era cedo demais após a morte de Mariana.
Helena ouviu os comentários no mercado, viu os olhares de desaprovação. No início, tentou ignorar, mas as palavras corrosivas começaram a pesar sobre ela. E se eles estiverem certos? Disse ela a Rafael uma noite, a voz trêmula. E se você estiver apenas tentando preencher um vazio? E se em alguns anos você perceber que cometeu um erro? Rafael pegou seu rosto entre as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Helena, ouça-me. Eu amei Mariana com tudo que tinha. Mas ela se foi, e por mais doloroso que seja, a vida continua. Você não é um substituto. Você não é uma solução temporária. Você é a mulher por quem me apaixonei. Exatamente como é, exatamente agora. E quanto à diferença de idade, ele sorriu tristemente. Eu não posso mudar o fato de que vivi mais anos que você. Mas cada um desses anos me preparou para estar aqui, agora, com você. Eles me ensinaram a valor das coisas verdadeiras, a importância de segurar firme quando você encontra algo especial. Mas e se as pessoas nunca aceitarem? Então que não aceitem. Sua voz era firme agora, determinada. A única opinião que importa é a nossa. Você me faz feliz, Helena. Pela primeira vez em anos, acordo ansioso pelo dia. Isso não é errado. Isso é o mais certo que existe. Helena se jogou em seus braços, permitindo que sua força a sustentasse. Rafael tinha razão. O amor deles era real, era genuíno, e não deviam satisfação a ninguém. Com o tempo, até os mais céticos começaram a ver a verdade do amor entre Rafael e Helena. Como Rafael protegia e apoiava Helena enquanto ela o desafiava e alegrava. Como Helena se apoiava na sabedoria e experiência de Rafael enquanto trazia juventude e entusiasmo para sua vida. Um ano após aquela noite tempestuosa, Rafael levou Helena a um lugar especial em sua propriedade. Um mirante no topo de uma colina de onde se podia ver tanto a Fazenda Santa Clara quanto a Fazenda Esperança. Sabe por que escolhi construir aqui? Perguntou ele, apontando para onde a casa grande se erguia majestosa. Porque deste ponto, você pode ver todo o vale. Pode ver o passado e o futuro ao mesmo tempo. Helena seguiu seu olhar, admirando a vista espetacular enquanto o sol começava a se pôr, pintando tudo em tons de ouro e rosa. Mariana e eu costumávamos vir aqui, continuou Rafael. Era nosso lugar especial. E antes de morrer, ela me fez prometer algo. Sua voz ficou emocionada. Ela me fez prometer que não me enterraria com ela, que não desperdiçaria os anos que ainda tinha pela frente. Na época, não consegui imaginar como cumpriria essa promessa. Mas então você chegou. Ele se virou para Helena, pegando suas mãos. Helena, você trouxe luz de volta à minha vida. Você me mostrou que era possível honrar o passado enquanto abraça o futuro. E eu quero um futuro com você, se você me aceitar. Rafael se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Dentro estava um anel simples e bonito, não muito ostentoso, mas perfeito. Casa comigo, Helena. Deixe-me passar o resto dos meus dias mostrando o quanto você significa para mim. Deixe-me aprender todos os seus sonhos e ajudá-la a realizá-los. Deixe-me amar você com toda a paixão, respeito e devoção que um homem pode oferecer. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Helena enquanto ela puxava Rafael de volta para seus pés. Sim, exclamou ela, sorrindo através das lágrimas. Sim, 1000 vezes sim. Rafael deslizou o anel em seu dedo e a beijou profundamente, um beijo que selou a promessa de um futuro juntos. Ao seu redor, o mundo parecia celebrar. Os pássaros cantavam sua última canção do dia, o vento sussurrava através das árvores, e o sol se punha em uma explosão gloriosa de cores. Obrigado, sussurrou Helena contra seus lábios. Por me amar. Por me ensinar o que é amor verdadeiro. Obrigado a você, respondeu Rafael, segurando-a firmemente. Por me dar uma segunda chance de felicidade. Por mostrar a este velho fazendeiro que nunca é tarde demais para recomeçar. Eles ficaram ali por um longo tempo, abraçados no topo da colina, observando a noite chegar. 2 propriedades, 2 histórias, 2 corações, todos unindo-se em uma promessa ao entardecer. O casamento foi uma celebração simples, mas linda,
realizada exatamente naquele mirante onde Rafael havia pedido Helena em casamento. Amigos e vizinhos compareceram, e até os que haviam criticado o relacionamento não puderam deixar de se emocionar com os votos sinceros que trocaram. Lucas serviu como padrinho de seu pai, com lágrimas de alegria nos olhos enquanto via o homem que criou encontrar a felicidade novamente. Rafael e Helena não fundiram suas propriedades, mas as administravam juntos, respeitando a individualidade de cada uma enquanto trabalhavam como parceiros em tudo. A Fazenda Esperança continuou crescendo sob a orientação de Helena, e a Fazenda Santa Clara floresceu com a nova energia que Helena trouxe. Nas tardes, ainda subiam ao mirante, de mãos dadas, para observar o pôr do sol sobre suas terras. E toda vez, Rafael sussurrava uma oração de gratidão, para Mariana, por libertá-lo para amar novamente, e para o destino, por trazer Helena até ele. Helena aprendeu que o amor não conhece idade, que ele chega no momento certo, mesmo que pareça o mais improvável. Ela aprendeu que às vezes, o maior romance não é aquele que surge em tempestades de paixão juvenil, mas aquele que cresce lentamente, construído sobre respeito, companheirismo e compreensão mútua. Rafael aprendeu que o coração humano tem uma capacidade infinita para amar, que amar novamente não diminui o amor que veio antes. Ele aprendeu que era possível honrar o passado enquanto construía um futuro, que Mariana viveria sempre em seu coração, mas que havia espaço também para Helena florescer ali. Juntos, eles provaram que segundas chances existem, que o amor pode nascer das circunstâncias mais inesperadas, e que nunca é tarde demais, ou cedo demais, para encontrar a pessoa que faz seu coração cantar. E assim, enquanto o sol continuava a se pôr sobre as fazendas Santa Clara e Esperança, duas almas que haviam estado perdidas encontraram em si mesmas um lar, um refúgio, uma promessa cumprida ao entardecer. E assim termina a nossa história de hoje, queridos ouvintes. A história de Rafael e Helena nos ensina que o amor verdadeiro não conhece barreiras, nem de idade, nem de circunstâncias, nem de medos. Nos ensina que é possível recomeçar, que é possível honrar nosso passado enquanto abraçamos nosso futuro, que é possível amar novamente mesmo quando achamos que nosso coração estava partido demais para se consertar. O amor de Rafael e Helena nasceu da paciência, do respeito mútuo, do apoio nos momentos difíceis. Cresceu devagar, como as plantas no campo que eles cultivavam juntos, mas cresceu forte e verdadeiro, com raízes profundas que poderiam resistir a qualquer tempestade. Espero que essa história tenha tocado seu coração assim como tocou o meu ao contá-la. Que ela te lembre que nunca é tarde demais para começar de novo, que o amor pode florescer nos momentos mais inesperados, e que a solidão não precisa ser um estado permanente. Às vezes, a pessoa que vai mudar nossa vida está mais perto do que imaginamos. Se você gostou dessa história, por favor, deixe seu like aqui embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias que emocionam e aquecem o coração. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias. Deixe nos comentários, você acredita em segundas chances no amor? Você já teve uma experiência de recomeço que mudou sua vida? Adoro ler suas histórias e experiências. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir uma história de esperança e amor verdadeiro hoje. Às vezes, uma simples história pode fazer toda a diferença no dia de alguém. Nos vemos na próxima história, meus queridos. Até lá, lembrem-se, nunca desistam do amor, porque ele tem o poder de nos transformar quando menos esperamos. Um abraço caloroso do fundo do meu coração, e até a próxima.